O mundo, antes do caos. No início do século XX, o mundo acreditava viver sua era de ouro. As cidades cresciam em ritmo frenético. Os bondes elétricos cruzavam as avenidas, e as pessoas olhavam para o futuro com orgulho, como se o progresso fosse uma muralha capaz de afastar a barbárie. Era o tempo das grandes potências. A Inglaterra dominava os mares e o comércio mundial. A França ainda se via como o coração da cultura e da elegância europeia. E a Alemanha, jovem e ambiciosa, queria provar sua força industrial e militar. Os impérios se expandiam para além da Europa. África, Ásia e Oriente Médio estavam divididos em colônias. Enquanto os povos colonizados lutavam por liberdade, as potências brigavam entre si por quem controlaria mais terras, mais recursos, mais influência. Era uma corrida armamentista silenciosa, uma tempestade que se formava atrás do brilho do progresso. A ciência prosperava, o rádio, a luz elétrica, o telefone, os primeiros aviões. Mas o mesmo avanço que permitia curar e comunicar também começava a ser usado para destruir. As fábricas que antes produziam ferramentas e locomotivas, agora eram capazes de produzir milhares de armas por dia. E os exércitos cada vez maiores tornavam-se o orgulho de cada nação. Curiosidade: no início de 1914, o exército alemão já possuía mais de 4 milhões de homens treinados e prontos para a guerra, um número maior do que a população de algumas nações da Europa Oriental. A Alemanha via a si mesma como a herdeira natural do poder europeu. Industrializada, organizada, disciplinada, acreditava estar cercada por inimigos. A França sonhava com vingança desde a derrota na Guerra Franco-Prussiana, em 1871, quando perdeu a região da Alsácia-Lorena. A Rússia queria se firmar como protetora dos povos eslavos dos Balcãs. E o Império Austro-Húngaro, já enfraquecido, lutava para manter unidas dezenas de etnias e línguas. Era uma Europa em equilíbrio instável, um castelo de cartas sustentado por tratados, promessas e ameaças. A elite política vivia de aparências. Nos salões de Viena e Paris, diplomatas brindavam com champanhe, enquanto em reuniões secretas se traçavam planos de guerra. Os jornais falavam de patriotismo e honra nacional, mas por trás das manchetes crescia o medo de que o próximo conflito não teria volta. E ainda assim, o cidadão comum acreditava que tudo estava sob controle. Em Berlim, as pessoas lotavam cafés e teatros. Em Londres, as fábricas prosperavam e o comércio marítimo florescia. Em São Petersburgo, a nobreza ainda dançava nos bailes do czar Nicolau II, sem imaginar que o Império Russo estava prestes a ruir. Curiosidade: o czar Nicolau II e o rei George V da Inglaterra eram primos, tão parecidos fisicamente que podiam ser confundidos em retratos oficiais. Mesmo assim, em poucos anos, suas nações estariam em lados opostos de uma guerra mundial. E havia algo mais, algo invisível crescendo nas ruas: o nacionalismo. A crença de que sua nação era superior a todas as outras, de que a guerra seria apenas uma forma de provar isso. Milhares de jovens sonhavam em vestir uniformes e defender a bandeira. Poetas escreviam sobre a glória das batalhas, e jornais exaltavam o heroísmo como se a guerra fosse uma aventura. Eles não sabiam que estavam prestes a conhecer o verdadeiro significado da palavra inferno. Enquanto as potências assinavam tratados secretos, um pequeno território no sul da Europa se tornava o centro das tensões: os Balcãs. Ali, nacionalistas lutavam contra o domínio do Império Austro-Húngaro, e era nesse barril de pólvora entre o orgulho imperial e o desejo de independência que a primeira faísca acenderia o fogo da guerra. Curiosidade: o termo barril de pólvora dos Balcãs já era usado por diplomatas antes de 1914. Todos sabiam que uma crise ali
poderia arrastar a Europa inteira a um conflito. Mas ninguém acreditava que realmente aconteceria. Era uma paz frágil sustentada por acordos frágeis. Um mundo em ebulição, mas ainda confiante em si mesmo. Uma Europa que acreditava estar no auge da razão, sem perceber que caminhava em direção à sua própria destruição. E bastaria um único tiro para transformar todo aquele otimismo em desespero. O estopim. Um tiro que mudou o mundo. No dia 28 de junho de 1914, uma manhã quente de domingo, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, desembarcava em Sarajevo, capital da Bósnia. A visita tinha um propósito político: mostrar a presença e a força do Império numa região que desejava independência. Mas, por ironia do destino, aquele gesto de poder se tornaria o início do fim. Sarajevo era um caldeirão de tensões. Ali viviam sérvios, croatas, bósnios e muçulmanos, povos diferentes com sonhos diferentes. Alguns queriam liberdade, outros união com a Sérvia, e entre eles, um grupo radical jurava acabar com o domínio estrangeiro, a Mão Negra. 6 jovens nacionalistas sérvios esperavam o arquiduque naquela manhã. Armados com pistolas e granadas, eles estavam dispostos a morrer pela causa. Enquanto o carro aberto da comitiva passava pelas ruas, um deles lançou uma bomba. O artefato errou o alvo e explodiu sob o carro de trás, ferindo vários oficiais. A multidão entrou em pânico. O arquiduque escapou ileso. O atentado havia falhado, mas o destino ainda não havia terminado seu trabalho. Poucas horas depois, já a caminho do hospital para visitar os feridos, o motorista do arquiduque errou o trajeto. Virou na rua errada. E foi justamente nessa esquina que um dos conspiradores, Gavrilo Princip, estava parado, sem saber o que fazer. O carro desacelerou, Princip se aproximou. 2 tiros ecoaram. O arquiduque e sua esposa, Sofia, caíram sobre o banco do automóvel, e com eles caiu a paz mundial. O atentado de Sarajevo foi o fósforo lançado no barril de pólvora europeu. Mas o que realmente fez o mundo explodir foram as alianças políticas secretas e perigosas firmadas nas décadas anteriores. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo assassinato. A Sérvia negou o envolvimento, mas aceitou investigar o caso. Mesmo assim, Viena, apoiada pela Alemanha, enviou um ultimato, impossível de cumprir. A Rússia, protetora dos povos eslavos, prometeu defender a Sérvia. A França, aliada da Rússia, entrou em alerta. E o Reino Unido, tentando evitar a guerra, observava de longe até perceber que não haveria mais retorno. Curiosidade: o ultimato austro-húngaro à Sérvia continha 10 exigências. Uma delas pedia que inspetores austríacos operassem dentro do território sérvio, um ataque direto à soberania do país. Era uma provocação calculada para justificar a guerra. No dia 28 de julho, exatamente um mês após o assassinato, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. 2 dias depois, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia seguinte, a França. E em 4 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Em apenas uma semana, o mundo inteiro estava em guerra. As alianças se transformaram em armadilhas. Cada tratado que prometia proteção agora obrigava nações a matar em nome da honra. Era o início da Primeira Guerra Mundial, um conflito tão vasto que, pela primeira vez na história, ganhou o nome de Guerra Mundial. Milhares de jovens se alistaram cheios de entusiasmo. Os jornais diziam que a guerra seria rápida, gloriosa e que todos voltariam para casa antes do Natal. Ninguém imaginava que, 4 anos depois, milhões estariam mortos e a Europa destruída. Homens marcharam sorrindo pelas ruas, acreditando que a guerra era uma aventura. Famílias acenavam com bandeiras, sem saber que talvez
nunca mais veriam seus filhos. Curiosidade: na Alemanha, as escolas liberaram alunos para se alistarem. Muitos tinham apenas 16 anos. Eles acreditavam que seriam heróis, mas a maioria morreria sem sair de uma trincheira. Enquanto os países se armavam, o mundo assistia sem entender o que estava acontecendo. O Japão declarou guerra à Alemanha, buscando expandir seu império no Pacífico. O Império Otomano se juntou aos alemães e colônias da África e da Ásia foram arrastadas para um conflito que nem sequer era delas. De repente, o planeta inteiro lutava. De Londres a Tóquio, de Berlim ao Cairo, o globo se dividiu entre dois blocos, e o que começou como uma vingança local se transformou na maior catástrofe da história humana até então. Curiosidades adicionais: mais de 70 milhões de soldados foram mobilizados no mundo todo entre 1914 e 1918. A Itália, inicialmente aliada da Alemanha, trocou de lado durante a guerra. Os primeiros tanques, aviões e submarinos usados em larga escala nasceram nesse conflito. O tiro de Gavrilo Princip não matou apenas um arquiduque, matou uma geração inteira. Matou a fé no progresso e acendeu o fogo que queimaria o mundo pelos próximos 30 anos. A Primeira Guerra havia começado e ninguém, absolutamente ninguém, sabia como pará-la. O inferno das trincheiras. A guerra, que começou com promessas de glória, rapidamente se transformou em um pesadelo. Quando os primeiros combates terminaram em 1914, ficou claro que ninguém venceria rapidamente. As forças da Alemanha e da França se encontraram em uma linha de batalha que se estendia do Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Nascia o Fronte Ocidental, um campo contínuo de morte e destruição. Para se proteger do fogo inimigo, ambos os lados começaram a cavar. Essas valas logo se tornaram cidades subterrâneas, conhecidas como trincheiras. Algumas tinham quilômetros de extensão, com túneis, abrigos e postos de observação. Entre elas, havia uma faixa mortal, chamada Terra de Ninguém, coberta de arame farpado, crateras e corpos abandonados. As trincheiras eram o retrato do horror. A chuva constante transformava o chão em lama espessa. Os soldados dormiam cobertos de sujeira, cercados por ratos, piolhos e o cheiro da morte. O frio era insuportável, e os uniformes raramente se acavam. Muitos sofriam com o chamado pé de trincheira, uma infecção causada pela umidade constante. A cada amanhecer, o mesmo ritual se repetia. Os homens esperavam pela artilharia inimiga, que bombardeava sem trégua. O barulho era ensurdecedor. Muitos enlouqueciam antes mesmo de serem atingidos. Quando o comando ordenava o avanço, era preciso subir e correr sobre a terra de ninguém, sabendo que dificilmente alguém voltaria. Curiosidades. Durante a Batalha do Somme, em 1916, mais de 19 mil soldados britânicos morreram no primeiro dia. Apenas alguns metros de terreno foram conquistados. O som das explosões era tão forte que podia ser ouvido em Londres, a mais de 300 quilômetros de distância. A guerra moderna havia nascido. As metralhadoras substituíram o combate corpo a corpo. Cada arma disparava centenas de tiros por minuto. Os canhões lançavam projéteis do tamanho de automóveis. E pela primeira vez, o ar também se tornava campo de batalha. Os aviões, uma invenção recente, eram usados por reconhecimento e logo passaram a carregar pequenas bombas. Os pilotos travavam duelos solitários nos céus, em combates curtos e brutais. O mais famoso deles foi o Barão Vermelho, o alemão Manfred von Richthofen, que abateu 80 aviões inimigos antes de ser morto, em 1918. Curiosidades. Os pilotos chamavam uns aos outros de Cavaleiros do Ar, pois, diferente das trincheiras, ainda existia certa honra no combate aéreo. Mas no solo, o inferno continuava.
Os generais insistiam em velhas táticas, acreditando que coragem e números venceriam máquinas. O resultado foi uma matança sem precedentes. Milhares de vidas eram perdidas em ataques inúteis. Cada ofensiva terminava com montanhas de corpos e nenhum avanço real. A tecnologia também trouxe novas formas de terror. O gás venenoso apareceu pela primeira vez em 1915. O vento podia mudar de direção e fazer o gás voltar contra quem o lançou. Milhares morreram sufocados ou ficaram cegos. Era uma morte lenta, silenciosa e sem glória. Curiosidades. O gás mostarda, desenvolvido pelos alemães, queimava a pele e os pulmões, causando feridas abertas que jamais cicatrizavam. Muitos soldados preferiam morrer por bala a enfrentar o sofrimento do gás. Com o tempo, os soldados deixaram de acreditar em vitória. O objetivo era apenas sobreviver mais um dia. A guerra virou rotina. Entre os tiros e as explosões, havia momentos de silêncio absoluto. Alguns aproveitavam para escrever cartas às famílias, tentando esconder o desespero. Outros rezavam. Muitos simplesmente olhavam para o nada, sem expressão. Mesmo no meio de tanta loucura, ainda surgiam sinais de humanidade. Na véspera de Natal de 1914, soldados britânicos e alemães saíram das trincheiras e se encontraram no campo de batalha. Trocaram cigarros, cantaram músicas e jogaram futebol. Horas depois, voltaram a se matar. Curiosidades. O episódio ficou conhecido como a Trégua de Natal, um dos momentos mais simbólicos da guerra. Mesmo entre inimigos, ainda existia algo humano. Mas a guerra não parava. A cada nova ofensiva, os exércitos testavam novas armas e estratégias. Os tanques de guerra foram usados pela primeira vez em 1916. Lentos, pesados e cheios de falhas. Mas mesmo assim, mudaram o modo de lutar. A guerra se tornava cada vez mais impessoal. Os homens deixaram de ver o rosto do inimigo. Agora, era uma batalha entre máquinas, canhões e fumaça. Ao final de 1917, já havia mais de 20 milhões de feridos e mutilados. A maioria dos sobreviventes carregava cicatrizes que não iriam desaparecer, físicas e mentais. O termo choque de guerra começou a ser usado para descrever o trauma psicológico dos soldados. Hoje, o mundo chama isso de estresse pós-traumático. Curiosidades. Muitos soldados voltaram para casa incapazes de falar, andar ou dormir. Outros foram presos por covardia, sem que ninguém entendesse que estavam doentes. As trincheiras se tornaram o símbolo da Primeira Guerra Mundial. Um lugar onde o tempo parou, onde a humanidade foi testada até o limite. Ali, entre o medo e o silêncio, nasceu uma geração perdida. Homens que saíram jovens e voltaram velhos, mesmo não tendo envelhecido. Aqueles que sobreviveram jamais seriam os mesmos. Guerra total. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um confronto entre exércitos. Foi uma guerra entre sociedades inteiras. Pela primeira vez na história moderna, todos os aspectos da vida civil foram transformados em combustível para o esforço de guerra. As fábricas, que antes produziam automóveis, roupas e utensílios domésticos, agora fabricavam armas, tanques e munições. O mundo industrial aprendeu o que podia matar em escala. Cada engrenagem girando em uma fábrica era parte do mesmo mecanismo que ceifava vidas a quilômetros de distância. As mulheres, antes confinadas a papéis domésticos, assumiram posições nas fábricas, nos hospitais e até nas linhas de suprimento. Elas trabalhavam em turnos longos, operando máquinas pesadas, lidando com produtos químicos e pólvora. Foi a primeira vez que o trabalho feminino teve papel decisivo em uma guerra.
Enquanto os homens morriam nas trincheiras, eram as mulheres que mantinham os países funcionando. Curiosidades. Na Inglaterra, o número de mulheres em empregos industriais triplicou entre 1914 e 1918. Em muitos casos, elas recebiam metade do salário de um homem, mesmo fazendo o mesmo trabalho. Mas a participação delas mudou a forma como a sociedade via o papel feminino para sempre. A propaganda se tornou uma nova arma. Cartazes, jornais e filmes foram usados para convencer a população de que o sacrifício era necessário. Governos pintavam o inimigo como um monstro, um bárbaro, um animal. Mensagens patrióticas incentivavam o alistamento e a economia doméstica. Cada cidadão foi transformado em soldado, mesmo que não estivesse no campo de batalha. Curiosidades. O pôster do tio Sam dizendo "Eu quero você para o exército dos Estados Unidos" surgiu nesse período e se tornou um dos símbolos mais famosos da história militar. A guerra também mudou a forma como as pessoas se informavam. As notícias eram filtradas, censuradas e manipuladas. Famílias recebiam cartas oficiais informando que seus filhos haviam morrido, mas raramente sabiam como. As listas de mortos e desaparecidos enchiam os jornais diariamente. A guerra estava em toda parte, mesmo longe do fronte. Os alimentos começaram a faltar. O racionamento se tornou comum. Em muitas cidades, as pessoas plantavam hortas comunitárias para sobreviver. O pão era feito com farinha misturada a serragem e batata. A fome se tornou mais uma arma. Os bloqueios navais impediam que navios com suprimentos chegassem aos portos inimigos. Milhões de civis morreram não por tiros, mas por falta de comida e remédios. Enquanto isso, nos campos de batalha, as potências coloniais traziam soldados da África, da Ásia e do Oriente Médio. Homens que nunca haviam pisado na Europa lutavam e morriam em terras desconhecidas. Eles eram enviados como força auxiliar, muitas vezes sem treinamento adequado. O Império Britânico trouxe centenas de milhares de indianos para lutar na França e na Bélgica. O Império Francês levou africanos do Senegal, Marrocos e Argélia para a frente de batalha. Esses soldados raramente recebiam reconhecimento após a guerra. Curiosidades. Mais de 2 milhões de soldados vindos de colônias lutaram na Primeira Guerra Mundial. Muitos deles sequer sabiam por que estavam lutando. A tecnologia avançava rápido. Os tanques começaram a romper trincheiras. Os aviões sobrevoavam as linhas inimigas e lançavam bombas rudimentares. Os submarinos, chamados de U-boats pelos alemães, afundavam navios civis e comerciais. O mar se tornou um cemitério invisível. Em 1915, o navio britânico Lusitânia foi atingido por um torpedo alemão. Mais de 1.000 pessoas morreram, entre elas 128 americanos. O incidente causou indignação e mudou a opinião pública nos Estados Unidos, que até então tentavam permanecer neutros. A guerra total não se limitava a armas e exércitos. Ela era também psicológica. A população civil vivia sob o medo constante de ataques. Cidades inteiras escureciam suas luzes à noite para não se tornarem alvos dos bombardeios. Em Londres, sirenes avisavam que aviões inimigos se aproximavam. As crianças eram levadas para abrigos subterrâneos quando o som das explosões preenchia o ar. Cada mês, o número de mortos aumentava. Famílias recebiam telegramas lacrados com poucas palavras, informando que seu filho, marido ou irmão havia caído em combate. Esses pedaços de papel se tornaram o símbolo da dor de uma geração. A guerra havia se tornado uma máquina autônoma. Mesmo quando nenhum lado parecia avançar, ela continuava girando,
consumindo recursos, tempo e vidas. Governos endividados imprimiam dinheiro sem controle e a inflação corroía economias inteiras. A Europa começou a ruir por dentro. Curiosidades. Em 1917, os russos, exaustos pela guerra, derrubaram o Tsar Nicolau II. O país mergulhou em uma revolução que mudaria o curso da história mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos finalmente entravam na guerra, trazendo consigo novos soldados e recursos para os aliados. O mundo havia cruzado uma linha. A guerra já não era uma disputa entre exércitos. Era uma competição de resistência entre nações inteiras. E quanto mais ela durava, mais claro ficava que ninguém sairia vitorioso. A Primeira Guerra Mundial havia se transformado em um monstro que se alimentava a si mesmo. E a humanidade começava a perceber que não havia glória alguma nas trincheiras, nas fábricas ou nas bandeiras. Apenas perda, silêncio e destruição. O fim e o Tratado de Versalhes. Depois de 4 anos de carnificina, a Europa estava irreconhecível. Milhões de homens jaziam em trincheiras abandonadas. Cidades viraram ruínas, vilas desapareceram do mapa e famílias inteiras foram destruídas. O que começou como uma promessa de vitória e glória, terminou como o maior desastre da história moderna. O ano era 1918. O povo alemão estava exausto. As fábricas pararam, a comida havia acabado e a esperança desaparecia dia após dia. Soldados desertavam em massa, doentes, famintos, sem acreditar mais em nenhuma causa. Dentro da Alemanha, o império desmoronava. O Kaiser Guilherme II abdicou do trono e fugiu para a Holanda. O país mergulhou no caos e pediu um cessar-fogo. No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, o silêncio voltou aos campos da França. Os canhões se calaram. Os soldados olharam ao redor sem saber o que sentir. A guerra finalmente havia terminado. Mas ninguém comemorou o fim de algo que destruiu tanto. Curiosidades. Durante os 4 anos de conflito, morreram cerca de 17 milhões de pessoas entre civis e militares. Outros 20 milhões ficaram feridos. Foi o primeiro conflito em que as vítimas civis superaram as de guerra em algumas regiões. Em apenas uma década, o planeta retrocedeu em progresso, economia e humanidade. Com a derrota do Império Alemão, as potências vencedoras se reuniram em Paris para decidir o destino do mundo. França, Inglaterra e Estados Unidos eram os protagonistas. A França queria vingança. A Inglaterra queria estabilidade. E os Estados Unidos falavam em reconstrução e paz duradoura. A Alemanha foi excluída das negociações. Nenhum representante seu teve voz. Durante 6 meses, diplomatas se reuniram em salões luxuosos do Palácio de Versalhes. Do lado de fora, o povo passava fome, e as cidades ainda cheiravam a fumaça e sangue. Quando o tratado foi apresentado, a Alemanha ficou horrorizada. As condições eram humilhantes. Perda de territórios, redução drástica do exército, entrega de navios e armas, pagamento de indenizações bilionárias e, o mais doloroso, a cláusula que declarava que a Alemanha era a única responsável pela guerra. Curiosidades. A quantia de reparações impostas equivalia a mais de 300 bilhões de dólares atuais. As parcelas deveriam ser pagas ao longo de décadas. Essas dívidas sufocaram a economia alemã e criaram um sentimento de revolta que mais tarde seria explorado pelos nazistas. Enquanto os líderes assinavam o documento, o mundo acreditava estar garantindo a paz. Mas, na verdade, estavam plantando a semente da próxima guerra. O povo alemão sentiu-se traído.
chamaram o Tratado de Versalhes de Diktat, o ditado, uma imposição cruel sem chance de negociação. Nas ruas de Berlim, cartazes diziam que o país havia sido apunhalado pelas costas. Essa ideia de traição seria usada anos depois por líderes extremistas para reacender o ódio e o nacionalismo. A guerra terminou, mas as consequências permaneceram vivas. 4 impérios deixaram de existir: o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano. Novos países surgiram do nada, com fronteiras mal traçadas. Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e outros foram criados sobre antigas divisões étnicas e religiosas. Esses erros geográficos e políticos se tornariam futuras zonas de conflito. O mundo inteiro estava em transformação. Na Rússia, a Revolução de 1917 havia derrubado o Tsar e colocado os bolcheviques no poder. Pela primeira vez, um governo comunista surgia na história moderna. Enquanto isso, os Estados Unidos, que entraram na guerra apenas em 1917, saíam dela como a nova potência econômica do planeta. A Europa, arrasada, perdeu o controle global. O centro do poder mundial começava a mudar de continente. Curiosidades. Durante as negociações, o presidente americano Woodrow Wilson propôs os famosos 14 pontos, um plano de paz idealista que incluía o direito dos povos à autodeterminação e a criação da Liga das Nações. Essa liga seria a primeira tentativa de criar uma organização internacional para evitar guerras futuras, mas sem a participação dos Estados Unidos, o projeto nunca teve força real. Com o fim da guerra, milhões de soldados voltaram para casa. Alguns encontraram suas cidades destruídas. Outros descobriram que não havia mais casa para voltar. Muitos não conseguiram se adaptar à vida civil. Os hospitais estavam lotados de mutilados e doentes. A chamada gripe espanhola, iniciada nos últimos meses do conflito, matou mais pessoas do que as armas. A paz trouxe apenas um novo tipo de sofrimento. Os veteranos eram chamados de a geração perdida. Homens que haviam visto o pior da humanidade e voltaram sem fé em nada. A arte e a literatura mudaram para sempre. Poetas, pintores e escritores começaram a retratar o vazio, a dor e a loucura. Era o fim de uma era e o início de um mundo fragmentado. O Tratado de Versalhes prometia ser o documento que encerraria todos os conflitos, mas em vez disso, criou ressentimento, miséria e sede de vingança. O século XX havia começado com uma guerra e terminaria marcado por ela. Enquanto os vencedores brindavam em Paris, nas ruas de Berlim, um novo discurso começava a ecoar. Um discurso que falava de orgulho nacional, de justiça e de revanche. O mundo mal havia enterrado seus mortos, e o próximo pesadelo já estava sendo preparado. A ascensão das sombras. A guerra havia terminado, mas a paz não chegou. A Europa estava quebrada. O mapa do continente havia mudado, e a Alemanha, o antigo império poderoso, agora rastejava entre escombros e dívidas. Os anos que se seguiram ao Tratado de Versalhes foram de humilhação. O povo alemão sentia que havia sido traído. As reparações impostas pelos aliados eram impagáveis. As fábricas pararam. O desemprego cresceu. O dinheiro perdeu valor. As pessoas levavam carrinhos cheios de notas para comprar um pedaço de pão. Curiosidades. Em 1923, uma barra de pão custava mais de 1 bilhão de marcos. O país enfrentou uma das maiores inflações da história da humanidade. Alguns queimavam dinheiro para se aquecer, porque era mais barato do que comprar lenha. A Alemanha se tornara um corpo doente, e quando uma nação adoece, surgem os que prometem curá-la. Foi nesse ambiente de miséria, medo e desespero que as sombras começaram a crescer. Um homem surgiu no meio do caos. Seu nome era Adolf Hitler. Um veterano da Primeira Guerra,
frustrado com a derrota e tomado por um ódio que ele transformaria em ideologia. Nas cervejarias de Munique, ele discursava para pequenas multidões, prometendo devolver o orgulho e a glória perdidos. Falava com raiva, com emoção, com fanatismo, e as pessoas o ouviam. A crise econômica de 1929 atingiu a Alemanha em cheio. Milhões de pessoas perderam o emprego, os bancos faliram, as famílias não tinham o que comer, a democracia parecia fraca, incapaz de resolver qualquer problema. E no meio do desespero, o povo começou a acreditar naquele homem que dizia ter todas as respostas. Curiosidades. Entre 1930 e 1932, o Partido Nazista cresceu de forma absurda, passando de 800 membros para mais de 6 milhões de membros. Hitler transformou o ressentimento coletivo em combustível político. A promessa era simples: trabalho, pão e honra. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler. Poucos meses depois, já havia destruído a democracia alemã. Os partidos foram banidos. A liberdade de imprensa acabou. A polícia secreta, chamada Gestapo, foi criada para eliminar qualquer oposição. A máquina da propaganda entrou em ação, controlando o que as pessoas viam, liam e pensavam. O regime nazista transformou o orgulho nacional em religião. A juventude foi doutrinada desde cedo. Crianças aprendiam a marchar, a levantar o braço e a repetir palavras que não entendiam. Livros foram queimados, professores expulsos, artistas perseguidos. Quem discordava desaparecia. Curiosidades. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, usava o rádio e o cinema para manipular a população. Era dele a frase: "Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade". Esse conceito moldou o pensamento de toda uma geração. A Alemanha começou a se rearmar em segredo, violando o Tratado de Versalhes. Fábricas voltaram a produzir tanques e aviões. Os campos de treinamento formavam novos soldados. O desemprego diminuiu e o país parecia reviver. Mas essa recuperação tinha um preço terrível. O novo governo não queria apenas reconstruir, queria vingança. Hitler falava em purificar a nação e eliminar os que ele chamava de impuros. Culpava minorias e estrangeiros por todos os problemas da Alemanha. Os judeus, em especial, tornaram-se o principal alvo. O preconceito antigo se transformou em política de Estado. As leis de Nuremberg retiraram direitos básicos, empregos e dignidade de milhões de pessoas. Curiosidades. Em 1935, casamentos entre judeus e não-judeus foram proibidos. Médicos judeus não podiam mais exercer a profissão. Crianças eram ensinadas a identificar judeus em livros escolares. A discriminação deixou de ser social e passou a ser oficial. Enquanto isso, a Europa observava em silêncio. Muitos líderes acreditavam que o novo regime traria estabilidade. Outros simplesmente temiam um novo conflito. O medo e a indiferença se tornaram aliados do nazismo. A Itália, sob Benito Mussolini, também seguia o caminho do autoritarismo. E em pouco tempo, Alemanha e Itália formariam um pacto de ferro. O fascismo se espalhava pelo continente. Governos autoritários cresciam em vários países. O mundo caminhava novamente em direção à escuridão. A crise se estendia além da Europa. O Japão, em busca de recursos e poder, começou a expandir seu império no Pacífico. Invadiu a Manchúria em 1931 e a China em 1937. Massacres e atrocidades marcaram o avanço japonês. A guerra já havia recomeçado no Oriente antes mesmo de estourar oficialmente na Europa. O planeta estava novamente em chamas, só que ainda não percebia. As alianças secretas voltavam a se formar. A propaganda se intensificava e as bandeiras tremulavam mais alto do que nunca. A Alemanha de Hitler se reerguia sobre os destroços do Tratado de Versalhes.
O desemprego diminuiu. As ruas pareciam mais limpas. As pessoas acreditavam que o país havia renascido. Mas por trás da aparência de ordem, crescia algo monstruoso. Um regime que transformava ódio em lei e nacionalismo em fanatismo. Curiosidades. Em 1936, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos em Berlim. Foi um espetáculo cuidadosamente planejado para mostrar ao mundo a força do novo império. Os estádios estavam cheios de bandeiras com suásticas, e o mundo assistiu admirado, sem perceber o que realmente estava acontecendo. Enquanto os aplausos ecoavam nos estádios, Hitler já planejava sua próxima jogada. Ele acreditava que o destino da Alemanha era conquistar espaço vital, o chamado Lebensraum, e para isso não hesitaria em invadir, subjugar e destruir quem ficasse no caminho. A ascensão das sombras estava completa. O mundo, cansado de guerra, preferiu fechar os olhos, mas a tempestade já se formava no horizonte. E logo, os trovões voltariam a ecoar sobre a Europa. A Segunda Guerra começava. O ano é 1939. O mundo observava apreensivo os passos de um homem que parecia imparável. A Alemanha havia se reerguido. As fábricas funcionavam a todo vapor. Os exércitos marchavam em perfeita sincronia. As bandeiras vermelhas com a suástica tremulavam sobre prédios, praças e escolas. O país respirava poder, disciplina e obediência. Hitler acreditava que a Alemanha precisava expandir seu território para sobreviver. Chamava isso de espaço vital. O objetivo era conquistar terras no leste europeu e eliminar todos que fossem considerados obstáculos ao seu império. A Áustria foi anexada em 1938 em um evento conhecido como Anschluss. Sem disparar um tiro, Hitler transformou o país em parte da Alemanha. Meses depois, a Tchecoslováquia teve o mesmo destino, e o mundo nada fez. Curiosidades. Durante a Conferência de Munique, líderes da França e do Reino Unido concordaram em permitir que Hitler ocupasse parte da Tchecoslováquia em troca de promessa de paz. Acreditavam que ceder um pouco evitaria um novo conflito. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain voltou para casa dizendo que havia garantido a paz de nosso tempo. Essa frase se tornaria uma das mais irônicas da história. Enquanto isso, o exército alemão se fortalecia. Os tanques Panzer, os aviões Stuka e a nova doutrina de guerra relâmpago estavam prontos. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago, combinava velocidade, surpresa e destruição. Era uma tática mortal, desenhada para esmagar o inimigo antes mesmo que ele reagisse. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, o exército alemão cruzou a fronteira da Polônia. As sirenes tocaram. As cidades acordaram em pânico. Os aviões mergulhavam sobre os alvos soltando bombas enquanto tanques avançavam pelas estradas e colunas de soldados se espalhavam pelos campos. Em poucos dias, Varsóvia estava em chamas. 2 semanas depois, a União Soviética também invadiu a Polônia pelo leste, seguindo um pacto secreto com a Alemanha. O país foi dividido e apagado do mapa em questão de semanas. O resto do mundo ficou chocado. No dia 3 de setembro, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha. O que começou como uma invasão regional se transformava no maior conflito da história humana. Curiosidades. Hitler acreditava que as democracias ocidentais não teriam coragem de lutar. Nos meses seguintes, esse cálculo quase se mostrou certo. Entre setembro de 1939 e abril de 1940, quase não houve combates diretos entre a Alemanha, França e Reino Unido. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira, um silêncio tenso antes da tempestade. Mas o silêncio foi quebrado de forma brutal. Em abril de 1940, a Alemanha atacou a Dinamarca e a Noruega. Em maio, foi a vez da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo. Em apenas 6 semanas, o exército alemão derrotou as forças aliadas e conquistou a França. Paris caiu em junho. O mundo assistia, atônito, à eficiência e brutalidade do exército nazista. Curiosidades. O exército francês tinha mais tanques que o alemão, mas usava táticas antigas.
Os alemães avançaram por uma floresta considerada intransitável, pegando todos de surpresa. Essa manobra foi uma das mais ousadas e rápidas da história militar. O Marechal Pétain, francês, assinou a rendição no mesmo vagão de trem onde 20 anos atrás a Alemanha havia assinado sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Hitler fez questão desse detalhe. Para ele, era a vingança perfeita. Enquanto isso, o Reino Unido se preparava para resistir sozinho. Com a França derrotada, o Império Britânico era o último obstáculo entre Hitler e o domínio da Europa. Começava a Batalha da Inglaterra. Os céus se transformaram em campo de batalha. Milhares de aviões cruzavam o espaço a cada dia. Londres foi bombardeada por 57 noites consecutivas. Cidades inteiras foram destruídas, mas o povo britânico não se curvou. Curiosidades. Durante os bombardeios, as famílias dormiam em estações de metrô subterrâneas. O som da sirene se tornou parte da vida cotidiana. A Batalha da Inglaterra foi a primeira grande derrota de Hitler, graças à resistência dos pilotos da Força Aérea Britânica e ao uso do radar, uma nova tecnologia. Enquanto a Europa ardia, novos participantes se preparavam para entrar na guerra. No leste, a União Soviética observava e esperava. No oeste, os Estados Unidos ainda tentavam manter a neutralidade, mas o mundo já sabia que era apenas uma questão de tempo até que o conflito se tornasse verdadeiramente global. Em 1940, a Itália de Mussolini uniu-se oficialmente à Alemanha. O eixo estava formado. Do outro lado, os aliados se reestruturavam. O Império Britânico, a França Livre e as colônias começaram a reunir forças. A guerra estava apenas começando e já havia custado milhões de vidas. Hitler acreditava ser invencível. Suas tropas marchavam sem resistência aparente, mas no horizonte, uma nova frente o esperava. Uma frente que mudaria o rumo da história. No verão de 1941, ele voltaria seu olhar para o leste, e o mundo inteiro mergulharia na fase mais sombria da sua existência. O mundo em guerra. A guerra se espalhava pelo planeta. De repente, cada continente estava envolvido, direta ou indiretamente, em uma luta que mudaria a história da humanidade. Era 1941 e o mapa do mundo se transformava em um tabuleiro de destruição. A Alemanha parecia invencível. Depois de conquistar quase toda a Europa, Hitler decidiu atacar seu antigo aliado, a União Soviética. Era a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados atravessaram a fronteira em junho de 1941. Tanques avançavam em colunas intermináveis. Aviões bombardeavam cidades e o Exército Vermelho era empurrado para o interior do país. Mas o inverno chegou cedo e, com ele, a virada. As tropas alemãs não estavam preparadas para o frio. O combustível congelava, as armas emperravam, os soldados morriam de hipotermia. Moscou resistiu e a ofensiva foi contida. O sonho de conquistar o leste começava a ruir. Curiosidades. Durante a invasão da União Soviética, a Alemanha perdeu mais homens para o frio e para a fome do que para os inimigos. O exército alemão acreditava que a campanha duraria poucas semanas. A guerra no leste se tornaria um dos capítulos mais sangrentos da história. Enquanto isso, no outro lado do mundo, o Japão avançava pelo Pacífico. Em busca de petróleo e recursos, o Império Japonês se expandia sobre a Ásia. Invadiu a China, tomou colônias europeias e ameaçava os Estados Unidos. No dia 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque destruiu navios, aviões e matou mais de 2.000 soldados americanos. Em poucas horas, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. E a Alemanha e a Itália, aliadas do Império Japonês, declararam guerra aos Estados Unidos. A guerra agora era realmente mundial. O mundo inteiro lutava. Na África, tanques cruzavam o deserto em batalhas entre os generais Rommel e Montgomery. No Atlântico, submarinos alemães afundavam navios mercantes e isolavam a Inglaterra. Na Ásia, o Japão conquistava territórios imensos, levando destruição e crueldade por onde passava.
Na Europa, os países ocupados sofriam sob regimes de terror, resistência e fome. Curiosidades. Os submarinos alemães eram tão temidos que os marinheiros aliados chamavam o Atlântico de cemitério de ferro. O radar e o sonar foram criados para detectar esses ataques e se tornaram vitais para a sobrevivência das frotas. A partir de 1942, a guerra começou a mudar de rumo. O poder de fogo americano entrou em ação. Fábricas nos Estados Unidos produziam aviões, tanques e munições em ritmo nunca visto antes. A economia de guerra transformou o país em uma máquina industrial, capaz de sustentar os aliados. A produção americana alimentava a resistência britânica e o exército soviético. O mundo começava a reagir. Na União Soviética, a cidade de Stalingrado se tornou o símbolo da resistência. Durante meses, os combates tomaram cada rua, cada prédio, cada casa. Os soldados soviéticos lutavam até o último homem. O frio era implacável, a comida inexistente. Mas a cidade resistiu. Em fevereiro de 1943, os alemães se renderam. Mais de 2 milhões de pessoas morreram nessa batalha. Foi o início do fim para Hitler. Curiosidades. A Batalha de Stalingrado é considerado o ponto de virada da Segunda Guerra. O exército alemão perdeu cerca de 90% das tropas enviadas para a região. A vitória soviética mudou o equilíbrio do poder na Europa. Enquanto o leste ardia em destruição, o Pacífico se transformava em outro inferno. A Batalha de Midway, em junho de 1942, marcou a primeira grande derrota do Japão. Os americanos afundaram 4 porta-aviões inimigos e tomaram a iniciativa no oceano. A partir dali, o Império Japonês começaria a recuar lentamente. Curiosidades. O ataque de Pearl Harbor, que pretendia enfraquecer os Estados Unidos, teve o efeito oposto. Unificou a população americana e despertou a fúria de uma nação inteira. A partir dali, o país entrou na guerra com força total. A guerra se tornava cada vez mais tecnológica. Novas armas, aviões mais rápidos, tanques mais poderosos e estratégias cada vez mais brutais. Os céus, os mares e as cidades se transformaram em campos de batalha. Civis eram bombardeados sem piedade. O conceito de guerra total atingia seu ponto máximo. As cidades alemãs começaram a ser bombardeadas noite após noite. Berlim, Hamburgo e Dresden viraram mares de fogo. Milhares de civis morreram queimados. O Império Nazista começava a sentir o gosto da destruição que espalhara pelo mundo. Curiosidades. A cidade de Dresden foi praticamente apagada do mapa em fevereiro de 1945. Os bombardeios aliados criaram tempestades de fogo com temperaturas superiores a 1000 graus. Foi uma das tragédias mais polêmicas da guerra. A guerra também chegava ao coração das pessoas. A fome, o medo e a perda se tornaram rotina. Famílias se separavam. Crianças eram levadas para campos e milhões de refugiados cruzavam fronteiras fugindo do terror. Enquanto o mundo desmoronava, novas alianças se formavam. Os líderes das potências aliadas se reuniram em 1943 na Conferência de Teherã. Roosevelt, Churchill e Stalin decidiram abrir uma nova frente no oeste da Europa. O plano era invadir a França e libertar o continente do domínio nazista. O mundo se preparava para um maior desembarque da história. A libertação da Europa estava prestes a começar. O planeta inteiro estava em guerra. Homens, mulheres e crianças viviam à sombra do medo. Nenhum continente escapava. Nenhuma cidade estava realmente segura. A humanidade enfrentava o próprio limite. E o fim ainda parecia distante. O horror absurdo. Enquanto a guerra se espalhava pelo planeta, um mal ainda maior crescia em silêncio. Longe dos campos de batalha, a Alemanha nazista colocava em prática um plano tão sombrio que o próprio conceito de humanidade seria redefinido.
Era chamada solução final, o extermínio sistemático de milhões de pessoas. Tudo começou com leis, documentos e discursos. Os judeus foram proibidos de exercer profissões, frequentar escolas, casar ou até mesmo caminhar em certas ruas. Seus bens foram confiscados, suas casas marcadas com símbolos. Depois vieram as deportações. Trens cheios de famílias inteiras, com destino desconhecido. O que poucos sabiam era que esses trens iam direto para os campos de extermínio. A Alemanha construiu uma rede de campos espalhados por toda a Europa ocupada. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek e tantos outros. Nesses lugares, o conceito de vida perdeu sentido. As pessoas eram registradas, separadas e numeradas. Quem não podia trabalhar era levado diretamente para as câmaras de gás. As chaminés não paravam de soltar fumaça. Curiosidades. O campo de Auschwitz, na Polônia, foi o maior de todos. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham sido assassinadas ali. Os prisioneiros eram transportados em vagões de gado. Muitos morriam de sede ou sufocados antes mesmo de chegar. O processo era mecânico, planejado e cruel. Os prisioneiros eram despidos, levados para salas onde acreditavam que tomariam banho. As portas eram trancadas e o gás Ciclone B era liberado. Depois, corpos eram retirados por outros prisioneiros forçados a trabalhar. Tudo era feito em silêncio, com precisão industrial. Mas os judeus não foram as únicas vítimas. Ciganos, homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência e prisioneiros políticos também foram mortos. O regime nazista acreditava que podia purificar o mundo através da destruição. A ideologia transformou o ódio em rotina. A morte virou política. Curiosidades. Médicos nazistas realizaram experimentos em prisioneiros vivos. Testavam resistência ao frio, efeitos de doenças e reações a venenos. As vítimas eram tratadas como objetos de laboratório. Nenhum limite moral restou. Enquanto isso, nas cidades ocupadas, a vida seguia sob medo constante. Quem ajudava um fugitivo era executado. A resistência tentava salvar o máximo possível de vidas, mas a máquina da morte era implacável. Poucos conseguiram escapar. Com o avanço dos aliados, os segredos começaram a ser revelados. Quando as tropas soviéticas libertaram o primeiro campo em 1944, o mundo parou. Os soldados ficaram em choque. Corpos empilhados, valas comuns, esqueletos vivos caminhando sem saber para onde ir. Aqueles que sobreviveram mal conseguiam falar. As câmeras registraram tudo. As imagens eram tão brutais que muitos duvidaram serem reais. Curiosidades. Alguns generais aliados ordenaram que soldados e civis visitassem os campos para ver com os próprios olhos. Queriam garantir que ninguém no futuro pudesse negar o que havia acontecido. A libertação dos campos revelou a verdadeira dimensão do horror. 6 milhões de judeus haviam sido exterminados. Metade das crianças judias da Europa desapareceu. O maior genocídio da história havia sido cometido diante dos olhos do mundo. E o mundo havia se calado por tempo demais. Após a guerra, os julgamentos de Nuremberg tentaram punir os responsáveis. Líderes nazistas foram condenados por crimes contra a humanidade. Mas nenhuma sentença seria suficiente para apagar o que aconteceu. A dor dos sobreviventes nunca se curou. Muitos vagaram por anos sem família, sem lar, sem identidade. Outros tentaram reconstruir a vida, mas as cicatrizes eram profundas demais. O Holocausto se tornou símbolo do limite extremo da maldade humana. Curiosidades.
As Nações Unidas reconheceram o genocídio em 1948 e criaram a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Foi a primeira vez que o mundo admitiu oficialmente que existiam crimes tão graves que ultrapassavam fronteiras, ideologias e leis. O horror dos campos de concentração mostrou ao planeta o que acontece quando o ódio se torna política, quando a obediência substitui a consciência. Milhões morreram por serem diferentes, e os que viveram carregaram a culpa e o silêncio por toda a vida. O mundo estava cansado. O peso da culpa pairava sobre todos. Mas a guerra ainda não havia acabado. Do outro lado do planeta, uma nova arma nascia. Uma arma que mudaria o destino da humanidade. O fim e as cicatrizes. O ano era 1945. A guerra já havia consumido tudo o que podia consumir. Cidades, impérios, famílias, sonhos e a própria fé na humanidade. A Alemanha estava em ruínas. A Itália havia caído. O Japão lutava até o último suspiro. O mundo inteiro sangrava. No leste, o exército soviético avançava sobre Berlim. No oeste, as forças aliadas cercavam a Alemanha. A capital do Terceiro Reich estava sitiada. As ruas viraram trincheiras. Os prédios desabavam um a um. Homens, mulheres e crianças morriam nas ruínas da cidade que um dia foi o símbolo da força alemã. Nos túneis subterrâneos, Hitler se escondia. Em seu bunker cercado por escombros e fantasmas, ele já sabia que tudo havia acabado. Suas promessas de glória haviam se transformado em cinzas. No dia 30 de abril de 1945, ele tirou a própria vida. Alguns dias depois, a Alemanha assinou a rendição incondicional. O Terceiro Reich havia caído. Curiosidades. O anúncio da rendição foi transmitido por rádio no dia 8 de maio. Multidões tomaram as ruas em Londres, Paris e Nova York. As pessoas choravam, riam e se abraçavam sem acreditar que a guerra havia acabado. Mas a alegria era contida. O custo da vitória era alto demais. Enquanto a Europa tentava respirar, o Pacífico ainda ardia. O Japão recusava a rendição. Mesmo com derrotas sucessivas, as forças japonesas lutavam até o último soldado. O fanatismo era absoluto. Soldados preferiam se suicidar a se render. Cidades inteiras foram destruídas em bombardeios, mas nada parecia suficiente para encerrar o conflito. Os Estados Unidos decidiram usar uma nova arma. Uma arma criada em segredo durante anos. Uma bomba tão poderosa que mudaria para sempre o curso da história. No dia 6 de agosto de 1945, o avião Enola Gay sobrevoou a cidade japonesa de Hiroshima. Às 8h15 da manhã, lançou a primeira bomba atômica. Em segundos, a cidade desapareceu. O calor era tão intenso que corpos foram vaporizados instantaneamente. Sombras humanas ficaram gravadas nas paredes. 3 dias depois, outra bomba caiu sobre Nagasaki. Curiosidades. Mais de 200.000 pessoas morreram em consequência das explosões. Muitas instantaneamente. Outras lentamente por radiação e queimaduras. As cidades foram completamente destruídas. O poder de destruição era maior do que tudo que o ser humano havia conhecido. O imperador japonês finalmente anunciou a rendição. No dia 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou oficialmente ao fim. Mas o mundo que emergia daquele silêncio era irreconhecível. A Europa estava devastada. Milhões de mortos, milhões de refugiados. Cidades inteiras viraram cinzas, famílias destruídas. Um continente quebrado pela própria ambição. O Japão foi ocupado e reconstruído sob vigilância americana. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de controle. O mundo se reorganizava entre vencedores e vencidos. Mas ninguém saiu realmente ileso. As cicatrizes da guerra eram profundas. Havia fome, pobreza e doenças.
Havia culpa e vergonha. Havia um medo novo, mais perigoso e invisível. O medo da bomba. Curiosidades. O poder atômico inaugurou uma nova era, a Guerra Fria. Uma disputa ideológica e política entre Estados Unidos e União Soviética. O planeta agora vivia sob a ameaça constante da destruição total. A paz passou a ser apenas um intervalo entre ameaças. Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, um símbolo de esperança, de diálogo e de reconstrução. Mas nem mesmo ela poderia apagar o que havia acontecido. A humanidade havia provado que podia destruir-se a si mesma. A Segunda Guerra deixou um rastro de mais de 80 milhões de mortos. Foi o maior e mais mortal conflito da história. Deixou cidades em cinzas, nações em ruínas e gerações marcadas para sempre. A arte, a ciência, a política nunca mais seriam as mesmas. O mundo aprendeu a desconfiar da própria espécie. Aprendeu que o progresso, sem ética, pode se tornar uma arma. Curiosidades. Os julgamentos de Nuremberg condenaram 24 líderes nazistas. 11 foram executados. Os documentos e testemunhas revelaram detalhes tão brutais que mudaram o direito internacional para sempre. A expressão crime contra a humanidade nasceu ali. A guerra acabou, mas o medo permaneceu. Cada nova nação, cada novo governo carregava a lembrança do que a ambição pode fazer. Os soldados voltaram para casa, mas nunca realmente voltaram. Muitos viveram o resto da vida com pesadelos, dores e silêncios que nunca desapareceram. O século XX seria conhecido como o século da guerra. Um período em que a humanidade alcançou os maiores avanços tecnológicos e, com eles, cometeu os maiores horrores. A imagem é de ruínas iluminadas pelo nascer do sol. Um novo começo que carrega a sombra do passado. O planeta sobreviveu, mas jamais foi o mesmo. O ser humano descobriu que é capaz de criar o inferno na Terra, e mesmo assim continua acreditando que o próximo conflito será o último. O silêncio da guerra ecoa até hoje, nas ruínas, nas lembranças e nas vozes de quem viveu para contar.